muito grande estar aqui e falar de um tema que eu sou apaixonado, que é a estética e principalmente a estética íntima masculina. Nossa, que legal isso, estética íntima ainda. A gente acaba falando, concentrando o assunto sempre na estética feminina, mas Sim. a masculina é tão importante quanto afeta, eu imagino que a autoestima, tanto quanto as mulheres, a gente só não fala disso, só não leva esse foco para aí, né? Sim, como homem, eu sempre senti um pouco de falta, assim, parece que as clínicas não foram feitas pra gente, né? E aí eu sempre tive essa pegada profissional de também atrair o público masculino, né? E quando comecei a trabalhar eu sempre gostei do inusitado. Então, quando eu comecei com a estética íntima, na verdade, eu comecei com a feminina, né? Eu estava até conversando aqui nos bastidores que eu fiquei sabendo da estética masculina através de uma palestra da estética feminina, estética íntima feminina. E aí foi paixão à primeira vista mesmo, né? Mergulhei de cabeça e estou aí até hoje. E você está há 15 anos nessa área. Isso, faz 15 anos que eu trabalho como biomédico, que eu tenho graduação em biomedicina. E faz 8 anos que eu trabalho com estética, né? E desde sempre eu trabalhei com consultório próprio, algumas vezes com parceria, mas sempre com o meu consultório próprio. Uhum. O que te atraiu? Lógico que tem toda uma questão financeira também, mas o que te atraiu nesse outro nicho masculino? O que você percebeu ali no mercado que a galera não percebe muito? De fato, era essa falta no mercado de algo que falasse um pouco mais a linguagem para o homem. Porque era sempre uma clínica cor-de-rosa, sempre até os posts a gente olhava na internet, era sempre uma propaganda voltada para o público feminino. Eu falo, poxa vida, homem gosta de fazer toxina também, preenchedor. Sim. A gente pode fazer no homem, prevenir o envelhecimento, porque a estética ela é bem-estar. Né? Eu falei, então por que ninguém está pensando no bem-estar masculino nesse sentido? Né? Eu falei, poxa, vamos focar um pouco nesse público também. Né? E eu foco bastante no público masculino e não deixo de atender aquele meu público que já está aí comigo há quase 10 anos de estética, o público feminino que me segue, eu consigo equilibrar bem isso. No entanto, hoje, a minha clínica, eu diria que 70%, 65%, 70% é do público masculino. E o homem moderno, ele é apegado ao bem-estar, né? Ele é apegado ao autocuidado. Então, Sim. É interessante a proposta de explorar, expandir esse mercado, né? Criar meios para que os homens se acheguem mais às clínicas e conheçam os métodos e se sintam melhorem a autoestima, até para ter um relacionamento mais pleno, né? Sim, a gente quase não fala, né, dessa coisa da relação do homem com o próprio corpo, né, do homem em relação ao próprio corpo. E a biomedicina estética, ela foi uma forma de eu me encontrar a trabalhar com o público, porque o biomédico ele é um profissional de... Deixa eu te pedir um minutinho aqui, só para a gente ajeitar essas questões aqui do microfone. Só botar um pouquinho para direita. Tá bom aqui? Acho que sim. Aí? Fechou. E aí você lembra de chegar aqui, quando você falar... Desculpa, doutor Vitor, vamos aqui, porque eu não consigo ficar lá e aqui. A minha tesão é que tá em um só. Não, tudo bem. Vamos lá. A questão do homem ao bem-estar masculino, né? E assim, é uma maneira um pouco diferente de trabalhar com o homem, né? O homem tem um outro desejo, ele tem uma outra... Algumas coincidem com as mulheres, mas tem uma outra busca. Os homens são um pouco mais discretos, porque ainda, querendo ou não, tem um tabu dessa questão da estética, mas isso de quando eu comecei já mudou drasticamente, mas ainda a gente tem um caminho muito grande para caminhar na questão da estética. Mas sim, o homem ele busca muito e ele tem um olhar um pouco diferente. Ele se preocupa muito com a naturalidade dos procedimentos. Então, olha, mais até do que as mulheres, essa questão, olha, eu saí da clínica, ninguém pode saber que eu fiz. Ninguém pode perceber. Eu sempre gostei muito de trabalhar nessa linha, mesmo com o público feminino. Sempre falo assim, olha, o que eu quero é que quando você colocar a cara na rua, que alguém olhe para você e diga, nossa, como você está bem, o que aconteceu, o que será que você fez, né? Você está tão bem, assim, mas não perceba que fez algum procedimento para estar bem. Seja Sim. com aquele semblante descansado, mais jovial, de maneira muito natural, né?
Que interessante. Eu nunca tinha visto essa questão da estética como bem-estar. E, nossa, que ideia legal que você me trouxe. Porque a gente sempre pensa na estética, assim, de estar bem para os outros nos olharem e você se sentir bem com o olhar que o outro te dá. Mas você se sentir bem com o que você tem, você, rosto, né, qualquer outra parte, é muito importante. Sim, eu já, pelo menos que eu me lembre, assim, 2 ocasiões que me marcaram muito, de pacientes que levantaram da maca e se olharam no espelho e choraram. Né? Falaram, puxa, eu consegui recuperar um pouco daquilo, principalmente porque eram pessoas que passaram por uma situação um pouco difícil, obviamente, o estresse, perder um ente querido, muitas vezes, isso às vezes dá uma derrubada na imagem, sim. né? Como a pessoa se olha, enfim. E aí eu lembro dessas 2 pacientes. E engraçado que os homens me dão muito esse feedback da questão de como se olham. Né? Falo, nossa, doutor, a minha autoestima tá lá em cima. Né? Eu atendo muito paciente de fora, teve um que veio de Aracaju, e ele falou, nossa, minha autoestima tá demais. Ele falou, olha, parabéns, porque o que o senhor faz é fantástico. E aí eu fico, né, tenho que segurar o choro também, eu sou um pouco emotivo. Porque o paciente fala isso, eu falo, poxa vida, eu consegui proporcionar isso para ele. Né? Então, isso é uma satisfação imensa. Né? Porque no fim das contas, não é sobre... Eu falo que o dinheiro paga as contas, mas o retorno que... a gratidão que aquela pessoa fica grata... aquela gratidão. A gratidão por ter uma pessoa capacitada para fazer essa mudança que a gente precisa é fantástico. Não tem muito a ver com dinheiro, tem muito a ver com mudança de como se vê, mudança de vida mesmo, né? Sim. Eu gosto muito de fazer alguns... Como eu dou aula também, então eu falo que eu sou meio old school, então tudo tem que ter um histórico na minha aula, né? E eu gosto também de pegar muitas coisas relacionadas a comportamento. Então, tem muitos estudos americanos que gostam muito dessa questão comportamental, de como a pessoa se vê, até como ela se senta ou como ela posiciona o corpo, e isso influencia, inclusive, em questões hormonais, de aumento de testosterona, diminuição de hormônios de estresse, né? E você se olhar no espelho e se gostar, poxa vida, né? Realmente não tem dinheiro que pague isso, né? E poder colaborar com isso é muito bom. Né? Que interessante. Agora, uma curiosidade, como que você descobriu ele? Como que vocês se conheceram? Então, o Dr. Vitor entrou em contato comigo para apresentar alguns procedimentos que ele tem lá na clínica. Eu já me interessei de cara, assim. A gente marcou uma consulta, trocamos uma ideia lá. Eu já fiz alguns procedimentos, né? Porque eu adoro, não vou negar. E agora a gente está aprofundando cada vez mais aí para colocar para cima essa temática da estética íntima. Porque o lance da aceitação, isso de se olhar no espelho e permitir que o outro te olhe com um novo olhar, Sim. Isso é muito legal. E na intimidade, os parceiros, ou você usar uma roupa mais colada e se sentir à vontade, né? Não querer se cobrir todo, passa por aí. Passa pela estética íntima. E o Dr. Vitor é o especialista do momento. Para falar sobre isso. Que, aliás, eu estou muito curiosa para entender o que é esse método Overpaint? Overpaint se pronuncia? Nos explique, por favor. Vou explicar, mas antes deixa eu só perguntar uma coisa para você, né? Meu paciente não retornou, como é que tá a sua pele depois do procedimento? Como vocês podem ver, olha eu sou a bronca aqui. um jovem senhor de 40 anos. Não, imagina, ele não Olha teve a a oportunidade de retornar, só para saber. Mas eu vejo ele nos stories passando os produtos, Sim, tá? É sim, super dedicado, viu? A qualidade do sono não está muito boa, né? Para a pele corresponder. Mas De a gente já ninguém vai resolver estamos. Ninguém estamos o sono é aqui. importante. Mas em relação ao overpaint, eu costumo dizer que o overpaint, mais do que uma técnica, ele é um conceito, né? Porque a harmonização já é um termo assim meio que batido, né? Ele não deixa de ser uma harmonização íntima. Então, quando os pacientes ou as pessoas no geral me perguntam o que é, eu digo, olha, na face a gente tem a harmonização facial. Eu falei, o overpaint é a harmonização íntima, né? Masculina. E nada mais é do que a gente utilizar, né? Se valer dos mesmos materiais, ácido hialurônico, bioestimuladores, toxina botulínica, para melhorar a aparência
da região íntima masculina, principalmente... por favor. Não, a gente ia falar, a gente pode falar pênis, pinto, então, vamos o que lá. for mais confortável, para a galera entender o Ótimo. que é... Exatamente, a íntimo. gente consegue melhorar a aparência do pênis e do escroto também, né? Saco escrotal, que na verdade é redundante, a gente pode falar escroto, né? Para melhorar, mas principalmente com enfoque no aumento, né? E principalmente no aumento de diâmetro, que eu costumo dizer, o que conta mais do que o comprimento é o diâmetro na hora da relação sexual, por conta do atrito, enfim. Então, o Overpaints, ele vem, obviamente, melhora a pele, porque eu sempre digo também, o órgão sexual envelhece, gente. Então, às vezes, a cara tá lisa e o pênis tá enrugado, tá flácido, a pele tá feia. E, às vezes, o paciente até chega e fala, olha, eu quero aumentar. Né? Tudo bem, mas a gente precisa fazer alguma coisa ali antes para melhorar a qualidade da pele e que esse aumento seja, de fato, a gente consiga um resultado melhor nesse aumento, porque envelhece. Então, a gente consegue trabalhar essa questão do envelhecimento, mas todo mundo quer o aumento, né? O resultado final ali é aumentar, principalmente o diâmetro, né? Eu acho que a galera pensa assim, pode estar tudo enrugado, desde que esteja do tamanho legal, tá tudo certo. Eu nunca tinha parado para pensar nessa questão dali do pênis, que aquela pele envelhece também, né? Sim. Nas mulheres, isso se aplica na flacidez ali dos lábios vaginais, vão ficando flácidos, murchinhos. No homem, eu nunca reparei. Qual que é o aspecto? É um aspecto de pele flácida mesmo. Isso pode acontecer, obviamente, com o envelhecimento, o passar dos anos, ele vai facilitar isso, mas tem muito paciente que é jovem e chega com aquela pele, vamos dizer assim, a pele sobrando, né? A gente dá uma puxadinha ali na pele. Eu sempre digo, quer saber se sua pele tá velha? Dá uma puxadinha. Se ela demorar para voltar, é porque tem alguma coisa errada, né? Ou é um excesso igual da face, pescoço, né? Então, pode ser um paciente jovem, que de fato ele tenha o excesso da pele, então a gente tem que deixar essa pele um pouco mais firme, ou então com a idade, é um aspecto realmente de enrugamento, de sobra de pele, a gente pega aquela pele mais mole. Teve até um paciente que falou assim, nossa, parece que meu pênis tá sumindo, tem muita pele e eu sinto ali que o corpo tá mais fino, porque faz parte, obviamente, do envelhecimento, a gente vai perdendo tecido no corpo todo. E aí, o sinal mais gritante é essa pele que sobra, muitas vezes até alteração de pigmento, da coloração, que acontece no rosto também, né? Com o passar da idade. No pênis vai escurecer ou vai... Às vezes escurece, às vezes ficam áreas mais escuras e áreas mais claras, mas no geral fica aquela cor, eu digo, fica meio desbotado, né? Parece um desbotamento e às vezes um escurecimento, assim como acontece na mulher também, às vezes dá aquela escurecida, que é normal. Né? Que é esperado com a idade. Existe o procedimento para clarear também, né? Existe. Muita gente procura e isso é uma das coisas que mais eu digo que tem impacto na autoestima. Engraçado como eu vejo isso para homem e para mulher. Inclusive, semana passada, eu tive um caso na clínica. A paciente foi fazer um outro procedimento, o facial. E tinha um paciente de íntimo na recepção. E ela se atreveu a perguntar o que ele estava fazendo ali. E ele, muito desencanado, acabou falando, né? E aí surgiu o assunto do clareamento. E ela falou, poxa vida. Ela falou, olha, depois de uma certa idade, eu só faço sexo com a luz apagada. Porque a região é escura. Aí eu falei, olha, mas tem como a gente melhorar isso daí? Ela falou, meu Deus, tem mesmo. Falei, tem. Aí ela falou, nossa, você vai salvar a minha vida. E é sempre esse relato. Tenho vergonha de tirar roupa perto do meu parceiro, da minha parceira. Tenho vergonha de fazer sexo com a luz acesa. Isso é muito comum. Então, eu digo que é o que tem, junto com o tamanho ali, né, para o homem, a questão da coloração, da pigmentação, é o que tem mais impacto. Caramba, eu achava que eu sabia muita coisa de pênis, eu acho que eu não sei muito, não. Eu acho que eu só entendo do tamanho mesmo, nunca parei para prestar atenção na pele dele, mas no saco, sim, assim. Inclusive, quando ele tá muito... Como é que eu falo uma palavra... Não vou falar murcho, mas... Pelanca?
Não, mas tem uns meninos novos que, quando eu falo meninos novos, assim, é nessa faixa de 26, 27 anos, que muito eles jovem. também, muito jovem, e ainda assim ele tem aquele saco com aspecto de um saco mais envelhecido. Caído, Talvez né? seja a palavra mais elegante Sim. para isso. Então, nesse caso, é uma questão talvez genética. Sim, às vezes é uma característica própria da pessoa, né? Tem gente que Daquela. tem mais pele, Aham. né? Eu tenho um amigo que ele se queixa porque ele acha que é muito pequeno. Ele não tem muita pele. Então, o escroto dele é muito retraído, é muito próximo do corpo, né? E tem técnicas pra gente, vamos dizer assim, afastar um pouco ali o testículo do corpo. Nossa. Então, e evitar esse enrugamento, porque é o que muita gente se incomoda. O Wagner falou a questão, colocar uma roupa mais colada, Sim. mais apertada. Então, tem muita gente que fala, olha, eu vou na praia e minha sunga some, porque não tem volume nenhum. Porque, óbvio, a temperatura da água encolhe o pênis e encolhe o saco também, né? E aí a gente consegue lançar mão de algumas técnicas para esse testículo não encolher tanto e para o pênis também não encolher tanto. Doutor, e uma dúvida, o tamanho, o aspecto da pele, tem um fator hereditário nisso aí? Sim, tem Sim? a questão. Inclusive o tamanho do pênis ele é hereditário, né? Então a gente vai puxando ali dos pais, dos avós, é uma coisa de família. Óbvio, tem as questões hormonais, tem questões ambientais também. Tem um estudo bem recente agora falando que essa geração tem o pênis maior, mas que isso pode ser uma coisa não tão boa, porque tem muito a ver com aditivos químicos nos alimentos. Né? Então, meio que tá aumentando o tamanho do pênis e diminuindo um pouco a fertilidade, né? Por conta desses aditivos. Eu estava lendo algo sobre isso esses dias, um artigo que falava que os homens, de uma certa idade para cá, eles têm menos a contagem de Dos esperma ali espermatozoide. tá muito mais baixa do Sim. que comparado a, tipo, 20 anos Sim. atrás. Sim. Muito interessante isso. Sim. E são vários fatores, né? Assim, não é a minha área estética, mas óbvio que isso é correlato e a gente estuda para saber da saúde, porque, inclusive, o paciente que se candidata a fazer um procedimento desse, ele precisa estar bem de saúde, né? Não adianta estar ruim e querer melhorar só a parte estética, né? E hoje a gente usa roupa muito mais colada, então isso altera também, por exemplo, a temperatura do testículo, isso dificulta o que a gente chama de espermatogênese, produção do espermatozoide, né? Alimentação, estresse, enfim, tudo isso interfere, além, obviamente, dos fatores genéticos, né? Hereditários. Agora eu já fiquei pensando nos meninos que vestem aquelas calças bem tochadas. Ali não tem mais esperma nenhuma. Deixa ele respirar, deixa. Foi bom para você? Para mim foi ótimo. Então, para ficar melhor ainda, clica aqui no link abaixo e saiba mais sobre o Fatal Premium.